Olá, criptomaníacos! Será que começou a corrida do milhão? O Bitcoin geralmente é dividido em ciclos de 4 anos, ou seja, a cada halving, a cada redução da recompensa dos mineradores, ou seja, o Bitcoin tem menos inflação, acontece um salto de preço no Bitcoin ao redor de 10 vezes. Então pensem no preço do Bitcoin como uma escada. Tivemos um primeiro degrau de $500, passamos para um segundo degrau no próximo ciclo de $5.000, ou seja, 10 vezes com relação ao primeiro degrau, e depois passamos para um terceiro degrau de $50.000, 10 vezes com relação a $5.000. O próximo degrau, que começa a partir do próximo halving, ali em meados de 2024, e vai até 2028, seria o ponto onde o Bitcoin atingiria $500.000, 10 vezes com relação ao degrau anterior de $50.000. Estamos falando, portanto, de mais ou menos 3 milhões de reais por Bitcoin. Isso pode parecer surreal para você hoje, mas se você comentasse com alguém lá de 2016 que o Bitcoin ia bater em $50.000 poucos anos à frente, essa pessoa também te chamaria de maluco. Então esse é um processo natural, matemático do Bitcoin, devido à sua escassez e também à sua crescente demanda. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês vários gráficos para tentar entender se a gente realmente começou essa corrida rumo ao milhão. Mas antes, vamos falar sobre a sua segurança. Você movimenta criptomoedas, mexe com criptomoedas e segurança é essencial para que você consiga fazer transações, guardar suas criptomoedas sem risco. Como vocês sabem, quando você utiliza a internet, todos os dados, todas as coisas que você faz na internet estão sendo monitoradas 24 horas por dia. E problemas ligados, por exemplo, à censura acontecem no Brasil. Quantas vezes o Telegram, por exemplo, já foi bloqueado, já foi proibido no Brasil sem te permitir utilizar uma ferramenta, uma rede social que você gosta. A mesma coisa se aplica a alguns sites e até mesmo algumas corretoras de criptomoedas. Então é importante que você utilize um VPN confiável para conectar a sua máquina num servidor estrangeiro, no país que você quiser e dessa forma acessar qualquer serviço. Além de garantir a sua privacidade, um VPN também te permite economizar dinheiro. Imagine, por exemplo, reservar um hotel em um outro país, como se você fosse daquele país. Portanto, o preço tende a ser mais barato. Ah, vou viajar para os Estados Unidos. Tá bom, liga o VPN num servidor americano e faça a sua reserva dessa forma. Hoje eu vou te mostrar que eu utilizo o VPN na minha máquina. Na verdade, eu tenho 2 VPNs na máquina, mas o que eu mais gosto de utilizar pela praticidade é o da Surfshark. Vou apresentar para vocês aqui hoje. Como é fácil, é em português, tá aí na tela. Aqui em cima vocês estão vendo esse Szinho, né? Que é o da Surfshark. Desconectar, porque eu estou conectado no VPN sempre, né? No momento estou no Brasil, num servidor qualquer brasileiro, para não conseguirem monitorar o que estou fazendo, mas também utilizo muito Estados Unidos e outros países, tá? Aqui, abrindo, tá essa tela aqui, que é do VPN da Surfshark. Vocês percebem que eu estou conectado no Brasil. E você pode rapidamente trocar para qualquer outro país, Albânia, Alemanha, Andorra, Argentina, qualquer país do mundo, como se você estivesse realmente lá. Isso protege você desses olhos aí que estão doidos para buscar seus dados, suas informações, enquanto você navega na internet. E além do VPN, a Surfshark ainda te permite ter alerta sobre vazamento da sua identidade na internet, então eles fazem esse monitoramento. Também tem antivírus da Surfshark e, por fim, o Search, que permite a você navegar sem deixar vestígios na internet, evitar anúncios, né, o bloqueador de anúncios. Esses 3 serviços adicionais de alerta, antivírus e search, de procura, estão dentro do pacote Surfshark One, que vocês podem também contratar, tá? É um valor um pouco maior. Eu só tenho o VPN, que é o que eu utilizo da Surfshark na minha máquina. É extremamente fácil, você aperta um botão, está conectado, e você aqui, que é da Criptomaníacos, tem 83% de desconto e mais 3 meses grátis, tá? Então você assinou lá o anual deles, vai ter 83% de desconto, isso mesmo, e ainda vai ganhar mais 3 meses sem pagar nada. Então é praticamente de graça, aproveitem, é para a segurança de vocês. O link da Surfshark está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora, bora para o gráfico, porque eu ainda preciso viajar hoje. Então, eu vou começar não falando sobre Bitcoin, e sim sobre o mercado de criptomoedas como um todo. Olhem para esse gráfico na tela, representa justamente isso, tá? As barras de preço coloridas, né, verdes e vermelhas, representam o valor total do mercado cripto, tá? Todas as criptomoedas
somadas. E vocês vão notar algo muito interessante em todos os ciclos aqui. Vocês estão vendo bolas, né, laranjas marcadas em períodos diferentes. 2018, 2020 e agora, mais recentemente, 2022 para 2023. E elas marcam aqui o fundo do poço do mercado cripto, que é atingido no final dessa linha preta, que é uma linha de tendência de baixa, tá vendo? E acontece sempre abaixo desta linha azul, desta média móvel de 200 semanas nesse gráfico que mede o valor de todas as criptomoedas juntas. Sempre acontece abaixo dessa linha azul aqui. Mas existe um momento específico que indica o início da próxima bull run, do início da próxima corrida dos touros que nos leva aí ao milhão, que é quando? É nesse ponto amarelo marcado no gráfico, ou seja, quando o valor das criptomoedas como um todo retoma, né, volta para cima da linha azul, da média móvel de 200, e usa ela como suporte. A partir daqui, volta a subir e aí tem essa super subida de preço no mercado cripto, tá? Toda vez é isso. Então, esse momento amarelo aqui é uma confirmação para a gente e olha só onde a gente está agora, né? Depois de atingir o fundo do poço, né? Nessa linha preta que é a nossa linha de tendência de baixa, o valor das criptos voltou a subir, rompeu a linha azul, fez ela como suporte e agora está retomando uma subida, ou seja, a indicação que a gente precisa de que estamos entrando num período de bull run. Se você olhar aqui embaixo, nós temos o RSI e a mesma coisa acontece. Vocês percebem que sempre o fundo do poço é atingido quase na faixa de baixo aqui, né, praticamente encostando nessa linha 30 do RSI aqui embaixo, e depois, quando que acontece essa virada para o mercado de alta, né, para uma bull run? No círculo amarelo aqui, quando retoma essa linha de 50 do RSI nesse gráfico, tá? Então, rompe essa linha vermelha e aí pode fazer ela como suporte, como fez aqui, e volta a subir a partir daqui, tá? Então, isso aqui é outro indicador mostrando que estamos sim retomando um movimento de alta, né? Um movimento rumo a uma próxima alta histórica. Somente no começo, vai levar bastante tempo, só deve acontecer entre meados de 2024 e meados de 2025, a próxima alta histórica que eu mostrei para vocês recentemente, mas já é o início de uma subida, ou seja, um momento que você precisa estar dentro do mercado para aproveitar esse rápido movimento, né? Estamos falando aí de um ano e meio para ter uma multiplicação muito forte. E como estamos falando de criptomoedas em geral, ou seja, também altcoins, eu quero trazer uma notícia aqui que reforça um movimento positivo para as criptomoedas, porque altcoins só começam a ter notícias positivas quando o mercado reverte, quando o mercado começa a ficar positivo. E saiu essa notícia sobre a Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mercado. Layer 2 do Ethereum supera a rede principal. Estamos falando aqui da segunda camada da Ethereum. A Ethereum, assim como o Bitcoin, tem uma primeira camada, que é uma camada mais focada em segurança, e é uma camada mais lenta, né? Para ser mais segura, ela acaba sendo mais lenta, com taxas mais altas. E acima da primeira camada começam a surgir outras camadas focadas em outras coisas, como, por exemplo, velocidade, taxas mais baixas. E agora, a segunda camada da Ethereum, pela primeira vez na história, superou a primeira camada. Estamos falando aqui sobre a rede da Arbitrum, uma das principais soluções de segunda camada da Ethereum. A rede Arbitrum processou 1,1 milhão de transações no dia 22 de fevereiro, superando a rede principal, que teve uma média de 1,08 milhão, ou seja, um pouquinho acima, mas é a segunda camada. A segunda camada processando mais transações. Isso mostra que a rede da Ethereum está sendo usada, e mais do que isso, estão usando uma tecnologia em segunda camada para ter taxas menores, mais velocidade. Mostra uso da rede, mostra um crescimento na utilização da rede. Esse é um sinal positivo. E também mostra o que deve acontecer futuramente com o Bitcoin. As pessoas reclamam que o Bitcoin é lento, o Bitcoin tem taxas altas, mas a gente tem a Lightning Network e outras opções de segunda camada sendo implementadas no Bitcoin justamente para solucionar isso. E assim como está acontecendo no Ethereum, vai acontecer no Bitcoin. Você não vai comprar o pão, o cafezinho na padaria utilizando a primeira camada, que é voltada para a segurança da rede do Bitcoin. Você vai fazer isso numa segunda camada.
Falando em outras criptomoedas, em altcoins, volto a lembrar para vocês que nós lançamos um relatório novo da Cryptomaníacos focado justamente em criptomoedas de inteligência artificial. Nós demos aqui 5 indicações para vocês, né, mostrando quais são as criptomoedas que estamos apostando no futuro e fizemos um trabalho fantástico mostrando o que é inteligência artificial, como as criptomoedas estão envolvidas nisso e como você pode tirar proveito desse momento positivo para esse segmento de inteligência artificial focado em cripto. Tá? O relatório ficou fantástico, como vocês estão vendo aí na tela, né? A parte gráfica, enfim, a explicação toda para vocês, mostrando as principais criptomoedas, o valor de cada uma, e aqui algumas apostas que a equipe fez, como por exemplo a Singularity Net, aqui a gente explicando todo o projeto para vocês, para ver se te interessa ou não, para você entender realmente o que é. Outros projetos, como por exemplo o Ocean Protocol, também está todo explicado aqui para vocês. Esse relatório é gratuito, tá, pessoal? Então, simplesmente clica no link da descrição aqui e você acessa um relatório fantástico feito pela equipe da Cryptomaníacos. Mas retomando, mostrei para vocês como o mercado cripto já deu um sinal de reversão, de entrada agora nessa corrida dos touros, e a mesma coisa começa a ser sinalizada no gráfico do Bitcoin. Ainda de forma tímida, ainda sem uma confirmação, não rompemos os 25 mil dólares, mas já rompemos algo interessante. No vídeo anterior, eu mostrei o gráfico mensal, que é esse aí na tela para vocês, e falei o seguinte: quando a gente entra aqui, faltando exatamente 13 meses para o halving está lá em abril de 24, né? Então 13 meses antes, cai justamente agora em março de 23, é quando em toda a história o Bitcoin rompe essa linha de tendência de baixa do ciclo. Então, sempre 13 meses. Tá vendo essa linha vermelha aqui, essa seta vermelha? Marca os 13 meses, né? Olha lá em cima, aqui, ó. É justamente o mês que rompe, né? Mesma coisa aqui, ó. Justamente o mês que rompe. E agora o que aconteceu, pessoal? Exatamente 13 meses antes do próximo halving, vocês estão vendo aqui o Bitcoin rompendo essa linha de tendência de baixa. Claro, a gente mudou de mês, né? Portanto, essa linha fica num ponto mais baixo e 23.700, que é o ponto que a gente está aqui, já é suficiente para romper essa linha de tendência de baixa. Isso é muito interessante, tá, pessoal? Em toda a história que isso aconteceu, ó, começa realmente a corrida, como vocês estão vendo, né? Subida de preço muito forte até que lá na frente atinge uma nova alta histórica. O que está faltando é o rompimento dessa região marcada aí no gráfico, essa região aqui, no gráfico semanal. Então, vocês estão vendo primeiro esse retângulo branco aqui, marcando uma resistência que vem desde lá do ano passado, né? O preço pega aqui e volta a cair, e a gente está justamente nessa região. Junto com essa resistência que eu vou apagar aqui para não confundir, nós temos esses dois indicadores segurando o preço. A linha amarela de 50 semanas e a linha vermelha, a média de 200 semanas. E vocês estão percebendo como isso vem segurando o preço nessa região abaixo dos 25 mil dólares, tá? Então, é importante fechar semana acima dos 25 mil dólares para gerar realmente essa confirmação de rompimento e a disparada de preço que a gente está esperando. Mas eu vou trazer aqui uma outra coisa que mostra o potencial de retorno com esse rompimento da linha amarela, no caso, né? Geralmente eu falo da linha vermelha, que é a média de 200. Vamos falar sobre a linha amarela, que é a média de 50 semanas. Então vamos apagar aqui a linha vermelha para não confundir para vocês. Deixar só a linha amarela, que é a média de 50 semanas, tá? Vocês percebem como o preço está preso aqui e como ficou preso em vários momentos lá atrás, tá? Realmente é uma resistência e também um suporte muito relevante para o preço. E mais do que isso, se a gente trouxer aqui para trás, vocês vão perceber alguns momentos que eu marquei circulados no gráfico, que são momentos parecidos com esse atual, que indicam o quê? Primeiro, preço alcançando um suporte no gráfico, tá? Encontra essa linha branca, que é a linha de suporte histórica para o preço do Bitcoin, volta a subir. Na hora que rompe essa linha amarela, essa média de 50 semanas, é a confirmação que o mercado precisa e dá uma disparada violenta de preço, todas as vezes, tá? Então, nessa primeira vez aqui desse gráfico, né, desse período aqui que eu estou marcando em 2019, teve uma subida após o rompimento da linha amarela de 146%, tá? Imagina o preço subir 146% nesse curtíssimo período de tempo. Estamos falando de 60 dias, 2 meses, 146% de subida. Aqui na segunda vez, já em 2020, bateu na linha de tendência aqui que a gente tem de alta, de longo prazo, né? Voltou a subir. Na hora que rompe a linha amarela, subiu 651% em 322 dias. Ou seja, em menos de um ano, subiu 650%.
E agora, novamente, é o que está acontecendo, pegamos a mesma linha de tendência, voltamos a subir e estamos testando essa linha amarela, a média de 100. O rompimento dela é essa confirmação que a gente viu aqui, levando a alta. Ah, Guilherme, mas foram somente 2 ocasiões no passado? Não, foram mais, tá? Então, se voltar aqui para outro período da história, acontece a mesma coisa, tá? Na outra vez que esse fenômeno aconteceu, ou seja, o preço atinge agora esta linha de tendência de alta que a gente tinha aqui, tá? E a partir deste toque aqui no suporte, finalmente consegue romper a linha amarela, a média de 50, gerando todo este movimento de alta que levou à alta histórica. Foram 7.103% em 791 dias, tá? Foi o início da bull run que a gente teve a partir do final de 2015, tá? Então vocês percebem o mesmo movimento acontecendo em todos os ciclos a partir do rompimento da média móvel de 50, né? Atinge essa linha de tendência, o fundo do poço, e a partir daí rompe a linha amarela e faz um movimento de alta violento na sequência, às vezes tão rápido quanto 1 ou 2 meses. Por isso que é importante estar posicionado em Bitcoin nesse momento. E existe outra coincidência nesse gráfico semanal. Então vocês vão perceber que se você pegar da alta histórica, aqui a gente está em 2017 para 2018, quando atingiu a alta histórica de $20 mil, tá? Essa linha vermelha aqui na vertical. Se você contar deste momento da alta histórica até o momento onde o preço finalmente testa a resistência da linha azul, que nesse caso é a média de 50 semanas, que eu mostrei para vocês no outro gráfico, né? São 476 dias. Exatamente o mesmo número de dias que a gente teve no ciclo atual. Da alta histórica lá nos $69 mil, essa linha na vertical vermelha, até o momento onde finalmente a gente está testando, né, essa linha azul aqui, que é a média móvel de 50 semanas, 476 dias. Lá atrás, no momento anterior, lá em 2019, depois desse primeiro teste aqui, o Bitcoin levou 5 semanas para finalmente conseguir romper essa linha e aí dar essa disparada violentíssima para cima. E adivinha, pessoal, a gente entrou agora, nessa semana, na 5ª semana que a gente está testando a média. Portanto, se a gente repetir o passado, essa seria a semana do rompimento, do finalmente romper, e o nosso alvo está aqui em cima, né? Se a gente repetir o mesmo movimento, o alvo estaria nos $50 mil, que inclusive é aquele degrau que eu falei para vocês do ciclo anterior, né? Sobe sempre de 10 em 10 vezes, né? 500, 5 mil, 50 mil. Então esse degrau que a gente está falando do ciclo anterior é justamente nessa posição dos $50 mil. Eu não acho que a gente vai atingir isso tão cedo, tá, pessoal, quanto foi lá no passado. Como eu falei para vocês, eu acho que nesse ano a ideia é atingir metade da alta histórica. Portanto, a gente está falando de uma valorização até $34.500, tá? E não $50 mil. Mas, enfim, eventualmente a gente vai alcançar esse valor na subida. Eu acredito que no ano que vem. E para entender por que esses movimentos de alta do Bitcoin são tão absurdos, né, multiplicar de um período para o outro em 10 vezes o preço, você tem que entender que o Bitcoin trabalha com escassez. O Bitcoin é um ativo muito escasso. E a cada dia que passa, ele se torna mais escasso. E isso impacta, por exemplo, no número de bitcoins que a gente tem ofertados dentro de corretoras, dentro de exchanges. Quanto menos bitcoins existirem ali, mais difícil se torna a compra. Menos oferta você tem e o preço, como de qualquer produto, mercadoria no mercado, ele sobe. Esse gráfico aqui explica muito bem um fenômeno que está acontecendo e o nível absurdo de escassez que a gente está tendo no Bitcoin. Então, o que esse gráfico mostra? Primeiro, o preço é essa linha cinza que vocês estão vendo aqui. A linha amarela mostra a quantidade de bitcoins que nós temos dentro das exchanges. E fica evidente para vocês que desde 2019 para cá, essa linha amarela está desabando. Ou seja, os bitcoins estão sumindo da exchange. No momento, temos somente aqui cerca de 2,2 milhões de bitcoins, tá? 2,2 milhões. A linha azul é uma linha bizarra. É a linha dos bitcoins que foram movidos pela última vez há mais de 10 anos. Ou seja, ninguém mexe nesses bitcoins há mais de 10 anos. Dentro desse grupo temos, por exemplo, os bitcoins perdidos, os bitcoins do Satoshi, enfim, vários bitcoins, mas também bitcoins das pessoas, dos holders de longo prazo, que simplesmente não vendem. As pessoas que já se deram conta da importância do Bitcoin e compraram lá atrás e não vendem, não mexem esses Bitcoins desde 2013, no caso. Então é um bom tempo sem movimentar. E essa linha azul não para de subir. A cada dia que passa, a gente tem mais e mais pessoas não movendo seus Bitcoins há mais de 10 anos. E olha o que aconteceu aqui, pessoal. Um cruzamento dessas linhas. Ou seja,
Hoje temos mais pessoas que não mexem nos seus bitcoins há mais de 10 anos do que bitcoins nas corretoras, bitcoins nas exchanges. Isso é surreal. É o nível de escassez que o Bitcoin está atingindo. Isso vai fazer um choque de oferta, gerando uma subida de preço impressionante, que pode levar a finalmente a gente atingir aquele próximo degrau dos $500 mil por Bitcoin, que vocês ainda estão duvidando, mas que eu apresento para vocês, provo para vocês no próximo gráfico, que é esse gráfico aqui, que está na tela. Então, vocês percebem aqui, cada degrau que eu falei para vocês, né? $500, $5 mil, $50 mil, e o próximo estaria aqui nos $500 mil. A escassez do Bitcoin e a sua crescente demanda, o Bitcoin cada vez é mais importante e mais conhecido no mundo, faz com que isso aconteça. Notem como o preço aqui em 2013, né, ele foi subindo, passou dos $500, atingiu um pouco acima dos $1.000, né, mas não importa. É o primeiro degrau que a gente está considerando na média aqui de $500. Passa-se os anos, né, passa 4 anos, a gente entra aqui no novo halving e o preço atinge finalmente os $5 mil. Ele chega a bater em $20 mil nesse período, mas na média, como eu estou falando para vocês, chegamos no degrau dos $5 mil. Passam mais 4 anos aqui, chegamos no último ciclo que a gente teve, né, o último halving, que fez mais uma vez 10 vezes, fazendo o preço chegar a incríveis $50 mil. Na verdade passou, chegou quase a $70 mil, mas não importa, como eu falei, média aqui atingiu o nosso degrau dos $50 mil. E agora a gente está nesse processo já, ó, muito próximo de entrar no próximo halving de 2024, e aí teremos 4 anos onde a tendência natural é o preço fazer 10 vezes em relação ao degrau anterior, atingindo finalmente $500 mil, quase R$3 milhões por Bitcoin. E continuaremos escutando as mesmas pessoas falando que não, o Bitcoin é muito perigoso, o Bitcoin é muito volátil, o Bitcoin cai. O que importa se é volátil? A volatilidade faz parte dos ativos, né? Principalmente do ativo que não tem interferência externa. É o livre mercado atuando. Mas o importante aqui é que, apesar da volatilidade, o Bitcoin só tem uma direção, para cima. E isso não se aplica, por exemplo, para o real. O real é esse gráfico virado ao contrário, ou seja, ele perde valor continuamente, tá? Pode ter menos volatilidade, mas a direção é sempre para baixo. Você quer perder pouco, mas sempre perder, ou você prefere ter alta volatilidade, mas ganhar no longo prazo? Isso não é só no Brasil. O gráfico que estão vendo aí é a impressão de dinheiro de cada presidente americano, né, do período do governo deles. Então a gente tem aqui Ronald Reagan, de 81 a 89. Isso aqui é a impressão que ele fez de dinheiro absurda nesse período, tá? Aqui no caso está mostrando, acho que 84% de aumento da base monetária, a inflação. Depois entramos aqui George Bush Sênior, 89 a 93. Novamente, esse gráfico de impressão subindo. Passamos para Bill Clinton, novamente disparada aqui de impressão de dinheiro. George Bush Jr. também, ó, a mesma coisa, o gráfico subindo. Ou seja, é o gráfico igualzinho do Bitcoin, mas no caso aqui é você se ferrando. É o governo imprimindo dinheiro, gerando inflação e tirando o valor do dólar. E no caso aqui no Brasil é a mesma coisa, tirando o valor do real. E olha só, aqui o Joe Biden, né, de 2017 até o presente momento, é um gráfico ainda mais absurdo. Esse negócio da gente atacar a pandemia, sei lá o quê, imprimir dinheiro, o gráfico ficou ainda mais íngreme do que já era. Ou seja, é o governo desvalorizando, tirando o seu poder de compra, enquanto o Bitcoin faz justamente o contrário. Ele protege o seu poder de compra no longo prazo. No curto prazo, vai acontecer volatilidade, e se você for muito ansioso, você vai perder dinheiro, como vai perder dinheiro em qualquer mercado. Geralmente, o que acontece com esse pessoal mais ansioso, mais imediatista, né, que foca no curto prazo, é o que você está vendo nesse gráfico. Esse gráfico mostra o retorno do Bitcoin após os seus picos. Quando é que essa galera entra? Quando é que a massa entra realmente? Sempre no topo. Então, no início desse gráfico aqui, tá? Geralmente é quando a maior parte das pessoas entra no Bitcoin. A partir daqui, a gente tem toda essa queda. Cada linha aqui representa um ciclo do Bitcoin, tá? Vocês estão vendo aqui o ano que está sendo representado por essa linha, tá? O ciclo, no caso, né? Então, vocês percebem que o ciclo atual, por exemplo, é a cor laranja. Vocês percebem que em todos os ciclos acontece a mesma coisa, né? Depois de atingir o topo, o preço desaba absurdamente, aqui ao redor de 80%, tá? Sempre ao redor de 80%. E esse pessoal está em todo esse processo aqui, sofrendo meses e meses, xingando o Bitcoin, e vende aqui no fundo. Vende entre menos 50% e menos 80%. E é justamente a partir desse momento que a gente está agora, estão vendo a linha laranja aqui, e as outras linhas também aqui, que a gente vê uma reversão e essas linhas começam a subir. Ou seja, o preço começa a disparar para novas altas históricas. E quanto tempo isso leva?
Essa queda toda que a gente está vendo aqui leva entre 400 e 500 dias, exatamente o que a gente está agora no momento também, tá? Entre 400 e 500 dias com relação à alta histórica anterior. E daí para frente varia o tempo até a próxima alta histórica. Por exemplo, em 2011 levamos somente 623 dias no total da alta histórica anterior para a nova alta histórica, mas isso é fora do padrão. Em geral, olhem para isso daqui, que a gente teve tanto em 2017 e 2018, quanto em 2013 e 2015, que pode ser o nosso base case aqui, tá? O nosso caso base. Ao redor de 1.000 a 1.200 dias no total. E nós já estamos aqui em 450 dias mais ou menos, tá? Ainda temos uma longa jornada pela frente para atingir uma próxima alta histórica, mas agora é um caminho de subida e não mais de descida. Por isso que é importante estar investido no mercado nesse momento para pegar esses próximos 500, 600, 700 dias de alta que teremos até a próxima alta histórica. Ah, e se você não deu like nesse vídeo, eu vou ficar maluco, hein? Vou ficar maluco, tenho que viajar, tô atrasado aqui, fazendo conteúdo pra você. Senta o dedo nesse botão de like, se inscreve no canal, bota esse sininho maldito aí pra te notificar quando sair vídeo, porque esse vídeo aqui é temporal, precisa ver na hora. E bom, antes de sair, olha a descrição para ver tanto o relatório gratuito sobre criptomoedas de inteligência artificial, quanto a Surfshark para sua proteção. Tá tudo aqui embaixo. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.